E agora chegamos à essência do nosso trabalho. Depois que Jesus lhes respondeu: vos digo que me buscais, não pelos milagres. Lemos mais adiante: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não trabalhe, não estude, não medite por um efeito. Não viva num mundo de pensamentos e coisas. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o pensamento. O mestre pode compartilhar a sua visão do que é o pensamento? Ô Gilson, esse é um dos grandes assuntos para abordarmos aqui, para investigarmos juntos aqui. É um assunto de grande relevância. A questão do pensamento. Essa é uma playlist que nós temos lá no outro canal. O que é o pensamento? Observe que a nossa vida, desde os primeiros dias de vida até o final dos nossos dias, desde o início até o fim, nós estaremos sempre. Isso é algo que não vai variar nunca. Estaremos sempre lidando com o pensamento. O pensamento é algo constante, desde os primeiros dias de vida, desde que o ser humano nasce até o seu último dia. Ele sempre estará envolvido com essa questão do pensamento. O detalhe é que, apesar de toda essa intimidade com o pensamento que nós temos como seres humanos, nós desconhecemos o que é o pensamento. Nós não sabemos lidar com o pensamento, porque nós não sabemos como nós funcionamos internamente, como esse pensamento se processa dentro de cada um de nós. Agora notem como é basicamente simples a base do assunto e extremamente complexo a verdade da totalidade do assunto. E aqui o assunto é o pensamento. Então veja como a base é simples. O pensamento em você é a lembrança. O seu nome é um pensamento que você tem dentro de você. Uma memória muito ativa, porque você está fazendo uso do seu nome constantemente. Então, de uma certa forma, o seu contato com a memória, com a lembrança do nome, desse pensamento, lhe permite estar sempre com a facilidade de dizer rápido o seu nome. Mas o seu nome é dito, e ele é um pensamento, e com facilidade você nos diz o seu nome, porque você tem memória, você tem lembrança. Então, o que é o pensamento? Memória, lembrança. Em especial, a lembrança do nome é uma memória muito ativa. A lembrança do seu último endereço, da última casa onde você morou, já é algo que demora um pouco mais. É mais rápido a lembrança do seu nome do que a lembrança do seu antigo endereço ou do antigo telefone que você usou. Então, o que é o pensamento? O pensamento é memória, é lembrança. Todo pensamento em você é a presença da memória em você se expressando. Quando essa memória se expressa, isso ocorre porque ocorre em você um processo de pensar
que é quando o cérebro traz de novo essa imagem, esse nome, essa memória. E quando ela é expressa em palavras, nós temos o pensamento verbalizado. Então nós estamos constantemente envolvidos com o pensamento. O pensamento é algo presente em cada um de nós, mas nós não sabemos lidar com o pensamento. Primeiro porque nós temos uma ilusão aqui. A ilusão de que nós somos alguém presente. Isso porque nós temos pensamento, nós acreditamos que nós somos esse alguém presente que faz o pensamento surgir. Isso não é verdade. O pensamento é algo que surge em nós em razão da memória, da repetição e da prática. Então nós temos a prática, a repetição dessa memória. E quanto mais uso nós fazemos desta prática e repetição, mais fácil temos acesso a essa lembrança, a essa memória. Mas tudo isso ocorre dentro de cada um de nós em razão de uma mecânica de pensar. O cérebro é o elemento principal nessa mecânica de pensar. Eu lhe pergunto o seu nome e o cérebro tem uma resposta. Veja, não é você como alguém que pensa o nome, é o pensamento que surge em razão desse pensar em você. Então, o pensamento acontece em você em razão desse processo do pensar, o nome surge e você me diz o nome. Mas isso é algo automático, mecânico? Não tem você como um elemento presente realizando essa mecânica. Não tem esse você como alguém. Tem essa mecânica cerebral fazendo isso acontecer. Veja, assim são os pensamentos dentro de cada um de nós. Eles acontecem. Ele acontece em razão dessa forma como o cérebro processa pensamentos. Mas a verdade é que nós não temos controle sobre isso. Os nossos estados internos, emocionais, de sentimentos, eles estão o tempo inteiro variando, veja, em razão desse processo de resposta cerebral, de pensamento a estímulos. Nós estamos constantemente nos movendo na vida, tendo pensamentos, sentimentos e emoções. Mas não sabemos como isso acontece. Não percebemos a ilusão de uma identidade presente nisso, sustentando estados internos de confusão, de desordem, de conflito, de contradição, de sofrimento. Mas não percebemos que essa forma como nós funcionamos, colocando dentro dessa mecânica do pensar, nesse formato de pensamento que temos, colocando uma identidade presente, que é esse sentimento, que é um sentimento, pensamento, eu, nesse processo, não percebemos que isso está produzindo confusão, desordem, conflito, problemas e sofrimento. Assim nós estamos vivendo a ilusão desse sentido de alguém presente. Nesse pensar
nesse sentir e nesse agir. Isso é algo totalmente equivocado, que está produzindo, em razão dessa forma de acontecer, que é uma forma condicionada de como o nosso cérebro, nesse condicionamento, está funcionando, que está criando todo tipo de problema, todo tipo de confusão. Então nós carregamos esse sentido do eu presente, desse mim, dessa pessoa. Que o pensamento, em sua forma confusa de acontecer dentro de cada um de nós, nesse seu formato de condicionamento que está presente em cada um de nós, está sustentando essa ideia, essa imaginação. Você tem um sentimento e pensamento de ser alguém. Em razão dessa imagem que você tem, esse pensamento, sentimento que você tem sobre si mesmo, você está se confundindo com essas aparições, com esses pensamentos, emoções, sentimentos, e sofrendo em razão dessa ignorância. Todo o nosso padrão de comportamento, dentro dessa base, dentro desse princípio equivocado, é um padrão de comportamento egocêntrico, onde estamos em sofrimento e também produzindo sofrimento à nossa volta. Tudo isso porque não compreendemos o que é o pensamento. Podemos nos livrar do pensamento, podemos descobrir como nós funcionamos. Isso requer a presença da autoinvestigação, da autoinquirição, desse olhar para nós mesmos, para tudo aquilo que se passa conosco, aqui e agora. É por isso que temos enfatizado a importância da investigação da natureza do eu. A compreensão da natureza desse eu, desse mim, dessa pessoa, é a compreensão do pensamento. Naturalmente, de todo esse processo do pensar. Isso determina o fim desta confusão. Então, com base no autoconhecimento, nesta autoinvestigação, nesse trabalho sobre si mesmo, nós descobrimos a ciência que revela aquilo que está fora do eu. E, portanto, fora desse condicionamento, que é o condicionamento mental presente. É quando nos livramos desta confusão, dessa forma inquieta, tagarela, repetitiva, continuada, descontrolada de pensamentos presentes em cada um de nós. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Tomando ciência disso. A ciência desta verdade é o fim para o pensamento, como nós conhecemos. Para uma nova forma de pensar, de lidar com o pensamento, de lidar com o sentimento, com a emoção, com a sensação. É isso que nós precisamos compreender e realizar nessa vida, para esse florescer, para esse despertar divino. Trabalhe pelo estado de consciência que lhe trará a eternidade de sua mente e corpo, de seu bolso, sua casa, sua vida familiar e relacionamentos humanos, bem como assuntos nacionais e internacionais. A consciência espiritual não coloca seu valor na carne que perece, coloca seu valor na consciência, que é a lei da vida e que toma a forma da carne que perece. Jesus não disse que não deveríamos ter essa carne. Ele disse que o Filho do Homem lhe daria a verdadeira carne. E é por essa carne
que devemos nos esforçar por esse estado de consciência. O propósito do nosso trabalho é a revelação de um novo tipo de homem. A revelação dentro de nós mesmos, do homem espiritual que realmente somos. A maioria de nós não está feliz com o que vê e o que parece ser. Nunca seremos felizes até que voltemos ao homem que realmente somos. Então, a luta entre o espírito e a carne, que tem acontecido durante todo o tempo, chegará ao fim. O fim desta luta e a abertura da consciência ao desenvolvimento espiritual tornou-se mais do que uma vaga esperança quando os mestres espirituais começaram a introduzir como uma possibilidade em 7 dias por semana. E, de fato, não como uma possibilidade, mas como uma necessidade nos 7 dias por semana. O mundo agora aspira por um novo tipo de homem, em cuja consciência não há guerra, nem nada que produza guerra. E isso realmente é um milagre. Em João capítulo 6, versículo 28 e 29, é dito: Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é uma das maiores afirmações da Bíblia, que creiais naquele que ele enviou. A quem ele enviou? A si mesmo, como sua consciência e como a minha. Deus individualizado como Filho. Deus enviou a si mesmo em manifestação, como você e como eu. Você deve aprender a acreditar em sua própria consciência como sendo a consciência de Deus aparecendo como sua própria consciência. É assim que você aprenderá a fazer as obras de Deus. Não há nada de errado em fazer essas obras, porque Ele disse que poderíamos fazê-las. Ele poderia ter dito: ó, pobre almas, mas Ele disse que creiais naquele que Ele enviou. Acredite que a divina e infinita consciência chamada Deus foi enviada ao mundo como sua consciência. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E, porque você tem lidado com carne e sangue por toda a sua própria experiência, você não entrou no céu. Você deve agora afastar-se de toda preocupação com carne e sangue e começar a entender a quem Ele enviou. Quando você começar a acreditar, realmente e verdadeiramente acreditar que Deus é sua consciência, que tudo vem da consciência divina que você é, e não de fora, não de efeitos, você estará no primeiro degrau da escada do desenvolvimento espiritual. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta do desenvolvimento espiritual. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, a única realidade presente é a realidade do seu ser. E essa realidade está aqui e agora. Não existe nada que você possa fazer, realizar ou alcançar nesse movimento de futuro para tomar ciência disso. Então não se trata, de fato, de qualquer desenvolvimento, e sim de uma constatação. Nós precisamos constatar a verdade daquilo que nós somos. Além desse movimento, que é o movimento do pensamento.
que é um movimento nesse sentido do eu, do ego, um movimento repetitivo, inquieto, ansioso, preocupado, tagarela. Nós não sabemos lidar com o pensamento, com o sentimento, com a emoção. Esse sentido do eu está perdido nisso. O fim para esta psicológica condição de desordem, de confusão e naturalmente de sofrimento, que esse padrão de condicionamento mental tem estabelecido em nós, o fim disso não requer tempo. Então não se trata de um desenvolvimento nessa direção, mas se trata da finalização desta psicológica condição, que é a condição do eu, desse mim, desse ego. Então a realidade do seu ser se mostra. Não se trata de algo que você realiza, que você faz, que você irá progredir nessa direção. O trabalho da autoinquirição, o trabalho da autoinvestigação, o trabalho dessa observação do movimento do eu é para o fim desta psicológica condição. E isso é algo que está aqui e agora para ser visto, momento a momento. Então, a realidade do seu ser floresce quando esta ilusória identidade é vista. E o descarte desta ilusória identidade é pela ciência desta autoobservação. Algo que ocorre momento a momento, aqui e agora. Aqui a questão é do fim do passado. É do fim desta psicológica condição de condicionamento mental e de funcionamento nesse padrão de pensamento psicológico inquieto, problemático, que nós temos vivido, estamos vivendo já há milênios. Romper com isso é romper com o tempo, é romper com o pensamento, é romper com esse sentido do eu. Então as pessoas falam, em geral, de um progresso, de um crescimento, de uma evolução. Mas estamos diante, na realidade, de um equívoco. Porque a realidade do seu ser não vive no tempo, não depende do tempo, não aguarda pelo tempo, não espera pelo tempo. A grande verdade é que o tempo não é outra coisa a não ser o próprio pensamento, sustentando a ideia de um presente, passado e futuro. Esse presente, passado e futuro é algo que o pensamento projeta, é algo que o pensamento cria, é algo que o pensamento sustenta. Não existe tal coisa como o tempo. Nós temos o tempo do relógio, o tempo cronológico, ontem, hoje e amanhã. Veja, esse é o tempo cronológico, esse é o tempo do relógio. Nós temos o nascer do sol e o pôr do sol. Esse é o tempo cronológico. Nós temos os dias, os meses e os anos. Esse é o tempo cronológico. Nós temos o tempo do relógio. 2 horas da tarde, 5 horas da tarde, meia-noite, 2 horas da manhã. Então, dessa qualidade de tempo, nós fazemos
uso e precisamos neste sonho de existência aqui. Mas do ponto de vista psicológico, no que diz respeito à realidade divina, à realidade do seu ser, não existe tal coisa como o tempo. A verdade é que toda confusão para essa identidade egóica é a confusão que o pensamento está sustentando quando ele sustenta a ilusão desse tempo psicológico, que é um tempo que ele tem produzido, que ele tem criado. Nós nos libertamos da ilusão do pensamento. Nos libertamos da ilusão do tempo. Nos libertamos dessa ilusão do eu. Quando temos o fim desse padrão de pensamento psicológico, de tempo psicológico e de identidade psicológica, nós temos a realidade do ser, a realidade divina, a realidade de Deus. A verdade sobre a sua real natureza, ela é atemporal. Ela está fora do conhecido, ela está fora do tempo. A realidade de Deus é aqui e agora. Aquilo que é completo, único, singular, íntegro. Além de toda essa noção que o pensamento tem estabelecido, passado, presente e futuro. Assim, a ciência do seu ser é a revelação de Deus. É a revelação daquilo que está fora de toda essa noção que nós temos, que é a noção de continuidade, de perpetuidade, de progresso e de evolução. É a natureza de Deus, é a natureza da verdade. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, eu quero deixar aqui um convite, que é participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros no formato online de final de semana, existem também presenciais, inclusive retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais impactantes do que qualquer vídeo aqui no YouTube. Primeiro, porque a gente pode fazer as perguntas diretamente para o mestre. E segundo, e mais importante e impactante, o mestre, por já viver nesse estado de presença, nesse estado desperto, nesses encontros ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar há um poder, há uma energia e uma presença que nos ajudam demais. A gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz um comentário e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.